Existe uma forma de riqueza que não traz ansiedade, não corrompe a alma e não se esgota. É a riqueza justa, e o manual para construí-la foi escrito há 3.000 anos, codificado em palavras de sabedoria que a maioria hoje lê como simples conselhos morais, sem perceber que são, na verdade, um manual de física espiritual para a prosperidade. Pense nisso por um instante. Uma prosperidade que, em vez de gerar medo e insônia, solidifica a paz interior. Uma abundância que não é fruto do acaso ou da sorte, mas de um alinhamento deliberado com leis universais tão precisas quanto a lei da gravidade. Essa riqueza não exige que você sacrifique seus valores no altar da ambição. Pelo contrário, ela exige que seus valores sejam a fundação inabalável sobre a qual toda a sua fortuna será edificada, garantindo que ela não apenas cresça, mas perdure por gerações, livre da corrosão do remorso e do pesar. Neste vídeo, vamos revelar como os princípios de Napoleon Hill, o maior estudioso da mente dos milionários, são, na verdade, um eco moderno da sabedoria encontrada em Provérbios capítulo 10. Esta não é uma coincidência. É a prova de que a verdade sobre a criação de riqueza é atemporal, uma melodia divina que ressoa através dos séculos, esperando pelos ouvidos atentos que desejam decifrá-la. O que Hill chamou de definitude de propósito, ou mente mestra, são apenas traduções contemporâneas para um conhecimento muito mais antigo e profundo sobre o poder da mente focada e da integridade inabalável. Vamos desvendar juntos um mapa para a prosperidade que o mundo moderno esqueceu. Um mapa que não o levará a um tesouro enterrado, mas que transformará você, a sua própria consciência, no tesouro vivo e transbordante que sempre esteve destinado a ser. Imagine ter em suas mãos não uma teoria, mas um guia prático, palavra por palavra, que demonstra como a retidão e a riqueza não são opostos, mas parceiros inseparáveis na dança da criação. Vamos decodificar juntos os versículos que separam a mentalidade de escassez da mentalidade de abundância justa. O que estamos prestes a explorar não é uma interpretação religiosa, mas a decodificação de um código de sucesso. Uma lei espiritual que, uma vez compreendida e aplicada, começa a operar em sua vida com uma precisão matemática, transformando o esforço honesto em recompensa tangível e a fé em matéria. Prepare-se, pois a verdade que será revelada pode reconfigurar permanentemente a maneira como você enxerga o trabalho, o dinheiro e o seu próprio potencial para gerar um legado duradouro de paz e prosperidade. Você conhece bem essa sensação, não conhece? O peso exaustivo de fazer tudo certo, de seguir o roteiro que lhe foi ensinado desde a infância, acordar cedo, trabalhar com afinco, ser um pilar de honestidade para sua família e sua comunidade. Você paga suas contas em dia, honra sua palavra e se esforça não apenas pelo pão de cada dia, mas por um futuro de dignidade. E ainda assim, ao final do mês, ao olhar para o extrato bancário, uma sensação fria de estagnação percorre sua espinha. É a sensação de correr em uma esteira, suando, se esforçando, mas sem nunca avançar 1 centímetro sequer na jornada rumo à segurança financeira que você tanto almeja e, mais importante, que você tanto merece por sua retidão e seu esforço contínuo e incansável. É aquele pensamento silencioso que o assalta nas horas mais quietas da noite, aquele sussurro que pergunta: o que estou fazendo de errado? Você vê o mundo ao redor e observa pessoas que parecem ter encontrado atalhos, que não compartilham do seu compromisso com a integridade e, ainda assim, prosperam de maneira visível e, por vezes, ostensiva. Essa observação não nasce da inveja, mas de uma profunda e dolorosa confusão. Gera-se um conflito em sua alma, uma dissonância entre a verdade que você acredita, que a retidão deve ser recompensada, e a realidade que seus olhos testemunham dia após dia. Essa batalha interna consome sua energia, mina sua fé e o deixa questionando as próprias fundações de suas crenças sobre o funcionamento do universo. Imagine a sensação de olhar para o calendário e ver os anos passando, como folhas de outono levadas pelo vento, cada vez mais rápido. Com cada ano que passa, a ansiedade sobre o futuro cresce, tornando-se um nó apertado no peito. A ideia da aposentadoria, que deveria ser um horizonte de descanso e paz, começa a se parecer com um penhasco de incerteza. Você se pergunta se terá o suficiente, se será capaz de manter seu padrão de vida, se poderá cuidar de sua saúde sem preocupações. O tempo,
que deveria ser seu aliado na construção de um legado, agora parece um adversário. Um relógio que tic-taqueia implacavelmente, lembrando-o de que as sementes que você plantou com tanto suor ainda não se tornaram a floresta de segurança que você sonhou. E há um medo ainda mais profundo, um medo que muitos não têm coragem de admitir em voz alta. O medo de se tornar um fardo para os filhos, para aqueles que você mais ama, e para quem sempre desejou ser um porto seguro. Este é um dos maiores pesos que uma alma nobre pode carregar. A perspectiva de que, após uma vida inteira de contribuição e trabalho, sua velhice possa depender da caridade ou do sacrifício de outros. Essa preocupação não é apenas financeira. Ela atinge o cerne da sua identidade, do seu desejo de ser uma fonte de força e provisão. É uma dor silenciosa que transforma o desejo de riqueza de um luxo em uma necessidade absoluta para a manutenção da própria dignidade e paz de espírito. Você já sentiu aquela pontada de frustração ao ligar o noticiário ou navegar pelas redes sociais? Vê a desonestidade sendo aparentemente recompensada com luxo e reconhecimento. Vê o caráter sendo trocado por cliques e a integridade sendo vendida por ganhos rápidos. E em seu coração, um cansaço se instala, um cansaço de nadar contra uma maré de valores invertidos, onde sua honestidade parece mais uma âncora do que uma vela. O mundo parece gritar que para vencer neste jogo é preciso trapacear um pouco, cortar alguns cantos, flexibilizar os princípios. E essa mensagem agride sua alma, pois vai contra tudo o que você é e tudo o que você representa, criando uma sensação de isolamento, como se você estivesse jogando um jogo com um livro de regras que ninguém mais parece seguir. Essa jornada o levou a uma encruzilhada perigosa, um lugar onde você começa a se questionar se a sua maior virtude não é, na verdade, o seu maior obstáculo financeiro. É a dúvida sutil que pergunta: será que o meu compromisso com a integridade está me impedindo de prosperar? Essa questão é venenosa, pois ela coloca em conflito as duas coisas que você mais deseja alinhar: seu propósito espiritual e sua segurança material. É a dor específica de acreditar que, para ter um, você precisa sacrificar o outro. Essa crença limitante é a cela invisível onde muitos homens e mulheres de bem vivem suas vidas, aprisionados entre o desejo de abundância e o medo de que o caminho até ela exija a perda de sua própria alma. Mas eu estou aqui para lhe dizer que essa percepção, essa dor, embora real e válida, é baseada em uma premissa fundamentalmente falha. Você não está sozinho nesse sentimento. Milhões de almas boas e trabalhadoras sentem exatamente o mesmo peso, o mesmo conflito, a mesma frustração. Eles, como você, são a espinha dorsal do mundo, os pilares de retidão sobre os quais a sociedade deveria se apoiar. E o fato de se sentirem desamparados financeiramente não é um reflexo de uma falha em seu caráter ou em seu esforço. Pelo contrário, é o sintoma de uma desconexão profunda com uma lei maior, uma verdade sobre a prosperidade que foi deliberadamente ofuscada pela confusão e pelo ruído do mundo moderno. Sua vida, até este ponto, pode ser resumida neste sentimento, o de ter seguido o mapa que lhe deram com total fidelidade apenas para descobrir que ele o levou a um deserto de escassez, e não ao oásis prometido. Você sente que falta uma peça no quebra-cabeça, um segredo que não lhe foi contado, que essa sensação está absolutamente correta. A boa notícia é que o mapa verdadeiro sempre esteve disponível. A verdade sobre como sua integridade pode e deve ser o motor da sua prosperidade não é uma fantasia, é uma lei. E juntos, agora, vamos começar a desvendar o que o impede de acessá-la, expondo o verdadeiro inimigo da sua abundância justa. O verdadeiro inimigo da sua prosperidade não é a economia, não é a falta de oportunidades e, certamente, não é o seu caráter. O inimigo é uma ideia, uma mentalidade insidiosa que se infiltrou em nossa cultura como um vírus silencioso, criando um divórcio que nunca deveria ter existido. O divórcio entre a riqueza e a retidão. Fomos ensinados a acreditar em uma escolha impossível, um dilema cruel que nos força a colocar nossas ambições materiais de um lado e nossos valores espirituais do outro, como se fossem adversários em uma batalha mortal. Essa mentalidade é a fonte da sua angústia. Ela o convenceu de que o caminho para a abundância exige um pedágio moral e que para ser bom você deve se contentar com pouco. Esta é a maior mentira contada à humanidade e a verdadeira causa da estagnação de milhões de pessoas de bem que vivem muito aquém do seu potencial divino. Essa armadilha mental é sustentada por dois pilares de extremismo que, embora pareçam opostos,
trabalham juntos para manter as pessoas boas em um estado de escassez. De um lado, temos o dogma sussurrado em muitos círculos de que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Essa crença, mal interpretada e mal aplicada, ensina a temer a prosperidade, a associar a abundância com a corrupção e a ver a pobreza quase como um sinal de virtude. Do outro lado do abismo, surge a cultura agressiva e barulhenta do enriqueça a qualquer custo, que prega que a ambição justifica os meios, que a integridade é para os tolos e que o sucesso é medido apenas pelo acúmulo material, independentemente da devastação deixada pelo caminho. Entre esses dois extremos, você foi deixado, paralisado, acreditando que não pode ser rico e bom ao mesmo tempo. É crucial que você entenda a diferença entre o caminho do esforço, que você tem percorrido até a exaustão, e o caminho do alinhamento, que estamos prestes a revelar. O caminho do esforço opera dentro da mentalidade defeituosa de que mais trabalho duro, mais sacrifício e mais horas de labuta irão eventualmente romper as barreiras da escassez. Mas isso é como tentar encher um balde furado, adicionando mais água. O caminho do alinhamento, por outro lado, não se concentra em fazer mais, mas em ser mais. Trata-se de consertar os furos do balde, que são as suas crenças limitantes. A mentalidade moderna, que divorcia riqueza de retidão, é a verdadeira causa da sua estagnação, pois ela o mantém acorrentado ao caminho do esforço, enquanto a chave para a liberdade sempre esteve na mudança de percepção, no realinhamento da sua mente com uma verdade mais antiga e poderosa. Agora, com a mente aberta e livre da armadilha da falsa escolha, estamos prontos para receber a solução. A chave para reunificar a riqueza e a retidão em sua vida não está em uma nova estratégia de mercado ou em um truque de investimento. Ela reside em um artefato de sabedoria, um documento sagrado que tem estado à vista de todos por milênios, mas compreendido por poucos. Falo do 10º capítulo do livro de Provérbios. Peço que você o veja neste momento não como uma coleção de ditados morais ou conselhos religiosos, mas como aquilo que ele verdadeiramente é, a lei da causa e efeito espiritual, codificada em linguagem humana. É a constituição da prosperidade, o manual de operações da mente que atrai a abundância justa. Cada versículo é um artigo de uma lei divina que governa o fluxo da prosperidade, com a mesma certeza que as leis da física governam o movimento dos planetas. Para compreender a magnitude deste conhecimento, devemos primeiro considerar a sua fonte. Este capítulo não foi escrito por um teórico ou um filósofo que observava a vida à distância. Foi escrito pelo rei Salomão, um homem que a história e as escrituras descrevem como o mais rico e o mais sábio que já caminhou sobre a terra. Sua riqueza não era acidental, era o resultado direto da aplicação da sabedoria que ele tanto buscou. Provérbios 10, portanto, não é uma coleção de suas esperanças ou de seus desejos. É o seu testemunho, é o seu legado, o mapa do tesouro que ele deixou para as futuras gerações, detalhando com precisão cirúrgica como a arquitetura interna da mente e do caráter de um indivíduo se torna a planta baixa para a construção de sua realidade externa, seja ela um palácio de abundância ou uma cabana de escassez. E aqui reside o ponto de virada, a revelação que conecta o antigo ao moderno e que dá poder à sua jornada a partir de hoje. O grande Napoleon Hill, após dedicar mais de 20 anos de sua vida a estudar os hábitos e as mentes dos homens mais bem-sucedidos de sua era, como Andrew Carnegie e Henry Ford, chegou a uma série de princípios que ele chamou de a filosofia do sucesso. A verdade chocante, no entanto, é que Hill não inventou nada. Ele foi um arqueólogo de sabedoria. Ele, com sua genialidade, redescobriu e traduziu para a linguagem do século XX as mesmas leis eternas que Salomão havia codificado 3.000 anos antes. Provérbios 10 é a fonte original. Hill é o comentarista moderno. E agora, vamos usar a clareza de Hill para decodificar a profundidade de Salomão e ativar essa lei em sua vida. Vamos começar nossa decodificação com o primeiro pilar da riqueza justa, encontrado em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. O texto diz: a mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. À primeira vista, isso soa como um simples elogio ao trabalho duro, um conselho que já ouvimos inúmeras vezes, mas o segredo não está na superfície das palavras, e sim em sua profundidade. A sabedoria antiga aqui não está apenas incentivando a atividade incessante, ela está revelando uma lei fundamental
sobre a natureza da energia. O mundo moderno nos ensinou a glorificar o estar ocupado, mas Salomão, com sua visão penetrante, diferencia a mera ocupação da verdadeira diligência. É uma distinção crucial que, uma vez compreendida, muda completamente a forma como você aplica seu esforço e seu tempo. A chave para decodificar este versículo está na tradução que Napoleon Hill nos oferece. A mão diligente não é apenas a mão que trabalha muito, é a manifestação física de uma mente que opera com o que Hill chamou de definitude de propósito. A diligência, em seu sentido original, implica um cuidado persistente, uma atenção focada e um esforço direcionado a um objetivo claro e específico. Em contrapartida, a mão negligente é o resultado de uma mente indecisa, uma consciência que vagueia sem rumo, dissipando sua energia em dezenas de tarefas triviais e preocupações conflitantes. A pobreza que ela gera não é apenas financeira, mas uma pobreza de resultados, de foco e de impacto. É o estado de exaustão sem progresso que você conhece tão bem. O grande segredo revelado aqui é que o trabalho duro, por si só, não é o caminho para a riqueza. O esforço sem direção é como um rio sem leito. Sua força se espalha, se dissipa e se perde na vastidão, criando um pântano de estagnação. A definitude de propósito é o ato de cavar um leito profundo e claro para o rio da sua energia mental e física. Quando sua mente sabe exatamente o que quer, cada ação, cada pensamento, cada decisão começa a fluir na mesma direção, com uma força concentrada e avassaladora. A mão diligente é aquela que se move em harmonia com essa corrente poderosa, e a riqueza que ela atrai é a consequência natural e inevitável dessa energia focada, que começa a moldar a realidade ao seu redor para que ela corresponda à sua visão interior. Usemos a nossa metáfora central. A sua mente é um solo fértil, o solo mais fértil que existe. Uma mente sem um propósito definido é como deixar este solo precioso ao sabor do vento. Sementes de dúvida, medo, distração e as opiniões alheias pousarão sobre ele e, inevitavelmente, crescerão como ervas daninhas, sufocando seu potencial e consumindo todos os nutrientes. Você pode até trabalhar duro para arrancar algumas dessas ervas, mas sem um plano claro, novas ervas sempre aparecerão. A definitude de propósito, no entanto, é o ato consciente e deliberado de escolher uma semente específica, a semente da sua grande meta de vida, e plantá-la no centro exato do seu jardim mental, declarando que todo o solo agora pertence a ela. A diligência, então, assume seu verdadeiro significado. Não se trata de capinar o jardim inteiro sem critério, mas de dedicar toda a sua atenção e cuidado a nutrir aquela semente que você plantou. É regá-la todos os dias com pensamentos de fé e expectativa. É proteger o broto frágil das pragas da negatividade e da dúvida. É arrancar qualquer erva daninha que ouse crescer perto dela, não por ódio à erva, mas por amor à sua planta. Quando você aplica sua energia dessa forma, com foco e propósito, você não está mais apenas trabalhando, você está cultivando, e a lei do universo decreta que um cultivo tão dedicado e focado não pode falhar em produzir uma colheita abundante. A árvore da sua riqueza justa é o resultado garantido. Essa concentração de energia mental cria um campo magnético. As oportunidades, as pessoas certas, os recursos necessários, tudo o que é compatível com a sua semente, começa a ser atraído para o seu jardim. O universo, em sua infinita inteligência, reconhece a clareza e a seriedade da sua intenção e começa a conspirar a seu favor, trazendo os elementos necessários para o crescimento. O que antes parecia ser sorte ou acaso, você agora percebe como sincronicidade, a resposta da lei da atração à sua diligência focada. A riqueza não é algo que você persegue, é algo que você magnetiza para si mesmo ao se tornar um cultivador mestre do seu próprio jardim mental, aplicando a lei imutável que Salomão e Hill ensinaram com tanta clareza. Portanto, a primeira ação mental que você deve tomar é um decreto de clareza. Hoje, antes de dormir, pegue uma folha de papel e uma caneta. Desligue-se de todas as distrações. Em um estado de calma e solenidade, escreva em uma única frase, com a maior clareza possível, qual é o propósito definido para o qual você dedicará sua vida a partir deste momento. O que você deseja construir, criar ou se tornar. Seja específico. Não escreva um desejo como "eu gostaria de ter mais dinheiro". Escreva uma decisão, um comando para o seu subconsciente, como "eu estou no processo de acumular X valor para o propósito de X e oferecendo em troca o serviço Z". Este ato de escrever não é simbólico.
é um ato de criação. É o primeiro movimento da sua mão diligente no plano mental. Ao fazer isso, você está dando uma instrução inequívoca para as forças da sua própria mente e para as forças do universo. Você está plantando a semente. Sinta a diferença imediata em sua própria energia. Sinta o poder que antes estava disperso em 1000 preocupações, agora começando a se agrupar, a se concentrar em um único ponto focal de poder. Esta clareza é o primeiro e mais crucial passo para transformar a negligência em diligência, a pobreza em riqueza e o esforço em vão em um progresso inevitável e gratificante. Respire fundo e entenda o poder deste primeiro decreto. Você não está apenas definindo uma meta, você está ativando uma lei espiritual. Você está começando a operar em harmonia com a constituição da prosperidade. A partir deste momento, cada pequena ação que você tomar em direção a este propósito será amplificada. O universo não recompensa a indecisão. Ele recompensa a clareza e a fé em ação. A sua definitude de propósito se torna a sua estrela guia, iluminando seu caminho e garantindo que cada passo, por menor que seja, o esteja levando na direção da sua própria terra prometida, a terra da riqueza justa, que é sua por direito de criação. Lembre-se disto todos os dias. A sua mente é o ponto de partida de toda a riqueza. A diligência que enriquece não começa em suas mãos, mas em sua consciência. Ao dominar o princípio da definitude de propósito, você deixa de ser uma folha ao vento, sujeito às circunstâncias, e se torna o capitão do seu navio, com um destino claro no horizonte. Você assume o controle da sua energia mental e, ao fazer isso, assume o controle da sua vida e do seu destino financeiro. Este é o primeiro segredo, a fundação sobre a qual todos os outros serão construídos. Domínio, e você já terá percorrido metade do caminho para a prosperidade que busca. Agora vamos ao segundo pilar, uma lei que protege a sua riqueza e garante a sua paz. Em Provérbios 10, versículo 2, lemos: Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Novamente, devemos olhar para além da interpretação superficial de uma simples advertência moral. Esta não é uma ameaça de punição divina, é uma declaração fria e precisa de como a energia da integridade opera no universo. É uma lei de vibração tão real quanto as leis da eletricidade. Ignorá-la não é apenas moralmente imprudente, é financeiramente destrutivo a longo prazo. Este versículo contém a chave para construir uma fortuna que não apenas dura, mas que também nutre a sua alma. A decodificação deste princípio, através das lentes de Napoleon Hill, revela que a integridade e o caráter sólido são componentes essenciais da autoconfiança, e a autoconfiança é a frequência mental sobre a qual a prosperidade duradoura é construída. Os tesouros da impiedade, qualquer ganho obtido através da mentira, do engano, da exploração ou da injustiça, podem trazer um benefício material temporário, mas eles vêm com um custo invisível e devastador. Cada ato de desonestidade planta uma semente de medo e culpa no subconsciente. O medo de ser descoberto, a ansiedade de manter a farsa, a erosão da autoestima. Essa frequência de medo repele a verdadeira abundância, que só pode florescer em uma atmosfera de paz, confiança e harmonia. Eles de nada aproveitam, porque o que adianta ter dinheiro no banco se você perde o sono à noite? O que adianta ter uma casa grande se você não consegue encontrar paz dentro de suas paredes? A riqueza obtida desonestamente é uma riqueza morta. Ela não tem a energia da alegria, da gratidão ou do serviço. É um peso, uma fonte de ansiedade que eventualmente leva ao colapso, seja ele financeiro, de saúde ou de relacionamentos. A justiça, a retidão, a integridade, livra da morte, porque ela o mantém em uma frequência de autoconfiança e paz interior. A mente que opera a partir da integridade é uma mente livre, poderosa e magnética, capaz de atrair e sustentar a riqueza justa sem a corrosão do pesar. Vamos ilustrar isso com a nossa metáfora da construção. A riqueza obtida através da desonestidade é como construir um magnífico castelo sobre um terreno de areia movediça. A fachada pode ser impressionante para o mundo exterior, pode haver torres altas e muros imponentes, mas a fundação, que é o caráter do construtor, é instável. Cada novo ato de impiedade, cada mentira, cada atalho, remove mais um pouco da terra firme sob a estrutura. Eventualmente, o peso do próprio castelo se torna insustentável e ele desmorona em ruínas de forma súbita e catastrófica. Não importa quão grandioso ele parecia,
Sua queda sempre esteve predestinada pela fraqueza de sua fundação. Por outro lado, a riqueza justa, construída sobre a base da justiça e da integridade, é um castelo erguido sobre uma rocha sólida e inabalável. Cada decisão honesta, cada promessa cumprida, cada ato de serviço genuíno adiciona outra camada de rocha à fundação, tornando-a cada vez mais forte e segura. Esta construção pode ser mais lenta, mais deliberada, exigindo mais cuidado e atenção aos detalhes. Mas ela é permanente. Ela é capaz de suportar as tempestades inevitáveis da vida, as crises econômicas, as traições, os desafios, e permanecer de pé, não apenas intacta, mas ainda mais imponente, servindo como um farol de estabilidade e força para todos ao redor. A desonestidade, portanto, cria um vácuo de paz em sua alma, e como a natureza abomina o vácuo, esse espaço é imediatamente preenchido pela ansiedade, pelo estresse e pela desconfiança. É impossível ter uma mente criativa e magnética para oportunidades quando ela está ocupada, gerenciando mentiras e se preocupando com as consequências. A sua capacidade de se conectar com a mente infinita, como Hill a chamava, é diretamente proporcional à sua integridade. Uma consciência limpa é um canal aberto. Uma consciência culpada é um canal obstruído, incapaz de receber a inspiração, as ideias e a intuição que são as verdadeiras fontes de toda grande fortuna e de todo grande legado. Sua segunda ação mental, portanto, é um decreto de integridade. Hoje, reserve um momento para fazer um inventário silencioso e honesto do seu caráter, não para se julgar, mas para se alinhar. Decrete para si mesmo, com total convicção: a partir deste instante, cada uma das minhas palavras, ações e transações comerciais será um reflexo da mais alta integridade. Minha palavra é meu contrato, minha retidão é meu capital. Eu escolho a paz da justiça sobre o lucro da impiedade. Sinta o poder que emana desta decisão. É a decisão de construir sobre a rocha, de alinhar sua frequência com a da abundância duradoura. Visualize, com emoção, que cada vez que você escolhe o caminho da honestidade, mesmo quando seria mais fácil cortar um canto, você está fortalecendo o seu campo magnético pessoal. Imagine que um escudo de luz, o escudo da autoconfiança, se torna mais espesso e mais brilhante ao seu redor. Este escudo não apenas o protege da negatividade, mas também atrai para você pessoas e circunstâncias do mesmo calibre vibracional. Pessoas de honra quererão fazer negócios com você. Oportunidades limpas e claras encontrarão o caminho até a sua porta. A paz que resulta dessa decisão não é um bônus. É o próprio terreno fértil onde a riqueza justa pode, finalmente, criar raízes profundas e seguras. Lembre-se, a retidão não é um obstáculo para a riqueza. É o caminho. É a via expressa para a prosperidade que dura, a prosperidade que abençoa não apenas a sua vida, mas a vida de todos que você toca. Ao se comprometer com a integridade absoluta, você se livra da morte, da ansiedade e da autodestruição, e se posiciona para receber não apenas a riqueza, mas a honra, o respeito e a paz, que são os verdadeiros marcadores de uma vida bem-sucedida. Este é o segredo para proteger o que você constrói com a sua diligência focada, garantindo que seu legado seja de força e não de ruínas. Este princípio é a garantia de qualidade do universo, é o selo que assegura que sua prosperidade será sustentável. Não subestime seu poder. Muitas fortunas foram construídas rapidamente e desapareceram com a mesma velocidade, porque lhes faltava esta fundação de rocha. Ao escolher a justiça, você escolhe a permanência, você escolhe a paz. Você alinha sua ambição pessoal com a vontade divina, tornando-se um canal para uma abundância que não pode ser corrompida e que não pode ser perdida, pois está fundamentada na verdade eterna do seu próprio caráter, que é a sua posse mais valiosa. Finalmente, chegamos ao cume da montanha, ao objetivo final de nossa jornada. Este é o estado de ser que une os dois pilares anteriores em uma manifestação gloriosa. Em Provérbios 10, versículo 22, Salomão nos entrega a promessa definitiva: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgostos. Leia essa frase novamente, devagar. Medite sobre sua profundidade. Esta não é apenas uma afirmação sobre ficar rico. É uma descrição precisa de um tipo específico de riqueza, um tipo de prosperidade que o mundo moderno mal consegue conceber, pois está ocupado demais perseguindo uma riqueza que invariavelmente traz consigo uma pesada bagagem de ansiedade, estresse
e pesar. A bênção do Senhor, neste contexto, não deve ser vista como um ato arbitrário de um poder externo. Dentro desta lei espiritual, a bênção é o resultado natural e automático de uma mente que se alinhou com os princípios da criação. É a resposta do universo a um indivíduo que combinou a diligência de um propósito definido com a fundação inabalável da integridade. É a colheita que chega quando o solo da mente está perfeitamente preparado. A riqueza que surge a partir deste estado de alinhamento é a riqueza justa. Ela flui para a sua vida não como uma luta, mas como uma consequência, como o perfume que emana naturalmente de uma flor saudável. O segredo mais profundo está na segunda parte do versículo. E com ela não traz desgostos. Por quê? Porque essa riqueza não nasceu do medo, da ganância ou da desonestidade. Ela não foi construída sobre o sacrifício da sua paz de espírito ou da sua saúde. Ela não o mantém acordado à noite, preocupado com auditorias, processos ou inimigos que você criou pelo caminho. Pelo contrário, essa riqueza é uma extensão da sua paz interior. Ela amplifica quem você já é. É uma ferramenta em suas mãos para servir ao seu propósito em uma escala maior, para abençoar sua família, para contribuir com sua comunidade. É uma prosperidade que gera mais vida, mais alegria e mais liberdade, em vez de aprisioná-lo em uma jaula dourada de preocupações. Vamos voltar à nossa metáfora do solo pela última vez, para amarrar todos os fios. Se a definitude de propósito foi o ato de plantar a semente certa e nobre, e a integridade foi o ato de garantir que o solo estivesse puro, fértil e livre de qualquer veneno, a bênção é a ação da própria natureza, do divino. É a luz do sol, a chuva, os nutrientes invisíveis que o universo provê em resposta às condições perfeitas que você criou. Seu trabalho foi preparar o terreno, o crescimento exponencial, a frutificação abundante, que vai muito além do seu esforço inicial. Essa é a bênção. Você faz o seu melhor, alinhado com a lei, e uma força maior faz o resto, multiplicando seus resultados de uma forma que você nunca poderia alcançar sozinho. Essa riqueza é orgânica, é saudável, ela nutre você e todos ao seu redor. Assim como um fruto de uma árvore bem cuidada, ela não tem efeitos colaterais venenosos. Não há desgostos ou pesares nela, porque ela é o resultado de um processo correto e harmonioso. É o universo recompensando o alinhamento. Essa é a diferença fundamental entre a riqueza que o mundo persegue, uma riqueza forçada, artificial, muitas vezes tóxica, e a riqueza justa que Salomão descreve, uma prosperidade que flui como uma consequência natural da sua vibração interna, do seu estado de ser. É a união perfeita e definitiva entre o sucesso material e a plenitude espiritual, a prova de que o divórcio entre os dois era de fato a maior das ilusões. Esta é a prosperidade que você busca em seu coração. Não apenas os números em uma conta, mas a sensação de paz profunda que vem ao saber que seus recursos foram construídos sobre a verdade e o serviço. É a alegria de poder ser generoso sem medo. É a liberdade de tomar decisões a partir de um lugar de propósito e não de desespero. É a certeza de que você está construindo um legado que irá inspirar e abençoar as próximas gerações. Um legado não apenas de dinheiro, mas de sabedoria e caráter. Este é o seu direito de nascença, a promessa contida neste código milenar, esperando para ser ativada pela sua decisão consciente. Sua terceira e última ação mental para hoje é um decreto de permissão. Mude o foco da sua energia. Em vez de perseguir, buscar e lutar por riqueza, comece a permitir que ela flua até você. Em seu momento de silêncio, afirme com sentimento e convicção: eu agora realinho minha mente com a lei da riqueza justa. Eu ativo meu propósito definido. Eu solidifico minha fundação de integridade. E eu me abro para receber a bênção da riqueza sem pesar que é minha por direito divino. Eu deixo de perseguir e passo a atrair. Eu estou pronto para ser um canal de abundância e paz. Sinta a mudança de energia, da tensão da caça para a calma da recepção. Ao fazer este decreto, você está se graduando de um mero trabalhador para um co-criador com o universo. Você está declarando que entende as regras do jogo e que está pronto para jogar em um nível mais elevado. Você está convidando a prosperidade para a sua vida como um convidado de honra e não como um fugitivo a ser capturado. Esta mudança de postura mental é a chave final que abre as comportas da abundância. A ansiedade se dissolve, a luta cessa e o fluxo começa. A riqueza deixa de ser um objetivo a ser conquistado e se torna a expressão natural do seu novo estado de consciência, alinhado e pacífico. Este
é o ciclo completo. Começa com a clareza da diligência focada, é protegido pela fortaleza da integridade e culmina na paz da riqueza, que é uma bênção. Cada passo alimenta o próximo. Sem um propósito claro, a integridade não tem direção. Sem integridade, o propósito pode se corromper. E sem os dois, a bênção da riqueza sem pesar nunca pode se manifestar plenamente em sua vida. Eles são a trindade da prosperidade, um código inquebrável que funciona hoje com a mesma precisão com que funcionava na era de Salomão e na era de Napoleon Hill. Decrete para si mesmo que você não se contentará com menos. Recuse-se a aceitar a riqueza que vem com a ansiedade. Recuse-se a acreditar na mentira de que você precisa comprometer seus valores para prosperar. Abrace esta verdade superior. Você foi projetado para a abundância, uma abundância que enriquece cada aspecto da sua vida, não apenas o seu bolso. Uma abundância que traz paz, alegria e um profundo senso de propósito. Esta é a riqueza justa, e o poder de ativá-la, como vimos, reside não em suas circunstâncias externas, mas na decisão silenciosa e soberana que você toma agora, no santuário da sua própria mente. A jornada que fizemos juntos hoje não foi apenas para adquirir conhecimento, mas para despertar uma memória em sua alma, a memória de quem você foi destinado a ser, um criador próspero, íntegro e sereno. Agora, peço que você respire fundo e pinte em sua mente a imagem de uma nova realidade, a vida que o aguarda quando você aplica de forma consistente as leis que decodificamos. Imagine acordar pela manhã e, em vez do familiar nó de ansiedade financeira no estômago, sentir uma onda de calma e propósito. Imagine tomar decisões sobre seu dinheiro e seus negócios, não a partir de um lugar de medo ou escassez, mas de um lugar de clareza, sabedoria e paz interior, sabendo que cada escolha está alinhada com seus valores mais profundos e com seu propósito definido. Visualize a alegria transformadora de se tornar um verdadeiro canal de bênçãos para a sua família. Veja-se não apenas provendo o necessário, mas criando oportunidades, apoiando sonhos, aliviando fardos e sendo o porto seguro que você sempre desejou ser. Pense na liberdade de poder dizer sim aos desejos daqueles que você ama, não por vaidade, mas como uma expressão transbordante da sua abundância justa. Sinta a satisfação profunda de saber que sua prosperidade não é apenas sua, mas uma fonte de segurança e alegria para as pessoas mais importantes da sua vida, construindo um legado de amor e provisão que ecoará por gerações, muito depois que os bens materiais se forem, pois o que você terá construído é segurança emocional. Agora, expanda essa visão para além dos muros da sua casa. Veja-se como um pilar em sua comunidade, um farol de estabilidade e generosidade. Imagine o impacto que você pode causar ao apoiar as causas em que acredita, ao criar oportunidades para outros, ao se tornar um exemplo vivo e inegável de que é possível vencer no mundo dos negócios sem vender a alma. Esta é a verdadeira medida de um legado. Não quanto você acumulou para si, mas quanto valor você foi capaz de circular através de si para o bem maior. A riqueza justa o capacita a deixar uma marca de contribuição, a ser a prova de que a integridade não é apenas nobre, mas também poderosamente eficaz e construtiva. Esta imagem não é uma fantasia distante, é uma possibilidade real, esperando por sua decisão. A diferença entre a vida que você tem e a vida que acabamos de visualizar não está em um golpe de sorte ou em uma mudança nas suas circunstâncias externas. A diferença está em uma mudança silenciosa, mas sísmica, dentro de você. É a decisão de parar de operar sob as leis defeituosas da mentalidade moderna e começar a viver em harmonia com as leis eternas da constituição da prosperidade. É a escolha de alinhar seus pensamentos, suas crenças e suas ações com a verdade de que sua retidão é o seu maior ativo financeiro e espiritual. A transformação não começa amanhã com uma nova planilha ou um novo plano de negócios. Ela começa esta noite, em silêncio, no santuário da sua mente. Portanto, a minha chamada à ação para você não é para curtir, comentar ou compartilhar este vídeo. É um convite muito mais profundo e solene, um convite para iniciar a sua própria transformação interna de maneira deliberada. Hoje, antes de dormir, pegue o texto sagrado de Provérbios, capítulo 10. Escolha apenas um versículo, qualquer um que tenha ressoado com você durante nossa conversa. Este será o seu ponto de partida para a reconstrução da sua mentalidade. Não o leia como um estudante lendo uma lição, ou como um fiel lendo uma regra. Leia-o como um soberano lendo um decreto sobre a sua própria mente,
sobre a sua própria vida. Leia a frase: "A mão dos diligentes enriquece", e decrete que sua mente agora opera com um propósito definido. Leia: "A justiça livra da morte", e decrete que sua alma agora opera a partir da integridade inabalável. Leia: "Uma bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgostos", e decrete que você está agora aberto e receptivo a este tipo de prosperidade pacífica. Sinta o poder dessas palavras, não como algo externo, mas como a ativação de uma verdade que já reside dentro de você. Faça deste um ritual noturno, um versículo por noite. Deixe que esta sabedoria milenar lave as crenças de escassez e medo que se acumularam ao longo dos anos. Permita que ela reconfigure as vias neurais do seu cérebro, alinhando-as com a frequência da abundância justa. Lembre-se, você não está tentando obter riqueza. Você está se tornando a pessoa que a atrai naturalmente, sem esforço e sem ansiedade. Comece a construir sua riqueza justa de dentro para fora, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, decreto por decreto. Este é o trabalho mais importante que você jamais fará, e seus resultados são garantidos pela própria lei da causa e efeito espiritual. Sua jornada para uma vida de prosperidade, paz e propósito começa agora, não com um grande salto, mas com um pequeno e poderoso passo de realinhamento. Você tem o mapa, você tem a chave. A decisão de girá-la na fechadura é, e sempre será, inteiramente sua. Lembre-se sempre, e leve esta verdade gravada em seu coração como uma bússola que o guiará para casa, para a sua verdadeira natureza abundante. A retidão não é um obstáculo para a riqueza, é o caminho.